Meus amados, gostaria de compartilhar rapidamente aqui uma palavra que está aqui me remoendo, me tratando aqui seriamente. Está lá no livro de Zacarias, capítulo 4, versículo 6, quando o jovem profeta Zacarias vem a um homem chamado Zorobabel e profetiza assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, Zorobabel, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Para nós entendermos um pouco dessa profecia, nós temos que entender que o livro de Zacarias, ele foi um livro escrito depois, bem recente, depois do cativeiro babilônico. Ou seja, o povo judeu estava voltando da Babilônia para Jerusalém, para ali recomeçar a reconstrução do novo templo. E nessa volta para Jerusalém ocorrem 3 levas. A primeira vem com Zorobabel, a segunda vem com Esdras e a terceira vem com Neemias. A primeira leva que eu vou falar agora vem com Zorobabel. Cerca de 50 mil judeus vêm para reconstruir o templo. Eu quero focar aqui, imaginar um cenário de tristeza, caótico, onde 50 mil judeus estão tentando reconstruir a sua cidade e principalmente reconstruir o seu templo para voltar à adoração a Deus. E eu acredito que esse líder, esse Zorobabel, estava enfrentando muitas dificuldades, sofrendo muitas perseguições, muitas calúnias, muitas difamações. E provavelmente ele estava muito desanimado com isso. Até que vem essa profecia do profeta Zacarias, que é contemporâneo de Ageu, para dizer a ele, para incentivá-lo, dizendo: ei, Zorobabel, não é pela sua força, não é pela sua violência que você vai conseguir fazer a minha obra, fazer o meu ministério ser concluído na sua vida, mas é pelo meu espírito. O que eu aprendo nessa exortação bem suave que Deus dá a Zorobabel? Talvez Zorobabel estava tentando fazer a obra de Deus com um jeitinho brasileiro, digamos assim. Estava tentando levar a obra de Deus da maneira dele, do jeito dele. Vamos fazer desse jeito, vamos fazer daquele jeito. Desse jeito é mais fácil, desse jeito é mais prático, desse jeito é menos indolor. E eu aprendo que a obra de Deus ela só é feita de uma maneira, da maneira de Deus. Nós só devemos levar uma vida guiado pelo Espírito de Deus. Quando o apóstolo Paulo fala assim: filhinhos, os que inclinam para a carne, eles estão na carne, mas os que inclinam para o Espírito, esses são do Espírito. E eu sempre me pergunto, quais são os meus desejos principais? Quais são os meus anseios? Para que lado eu estou inclinando mais? Se é para a carne ou se é para o Espírito? E ele fala, os que inclinam para a carne estão inclinando para a morte, mas os que se inclinam para o Espírito se inclinam para a vida e paz. E ele continua falando que os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E eu sempre me pergunto, o que tem nos guiado? O que tem nos motivado a fazer a obra de Deus? Será que é a vontade de ser reconhecido pelos homens? Será que é a vontade de se exibir para os homens? Será que é a vontade de receber aplauso dos homens? Ou é simplesmente um anseio do Espírito de querer a glória para Deus, o avanço do reino, estabelecer o reino dos céus aqui na terra? Porque quando o apóstolo Paulo fala a Timóteo, ele fala assim: Timóteo, procura-te apresentar-te a Deus aprovado. Apóstolo Paulo, ele falou: Timóteo, você tem que se apresentar aprovado a Deus. Tudo bem que nós temos que também receber a aprovação de homens, mas o nosso foco deve ser o ser aprovado por Ele, ser capacitado por Ele, ser revestido por Ele, ser cheio dEle, ser guiado por Ele. Eu acredito que essa é uma vida plena para nossos dias de hoje, nesses dias que nós estamos vivendo, no meio de tanta informação, no meio de tanta facilidade. Nós recebemos um desafio. Não vai ser do seu jeito, não vai ser da sua maneira, não vai ser da sua sabedoria humana, como
O apóstolo Paulo falou aos Coríntios: a minha pregação não consistiu em palavras de sabedoria humana, mas sim em demonstração de poder no Espírito. Uma vida plena no Espírito, é isso que Deus nos quer. Porque Deus, quando Ele fala conosco, Ele fala ao nosso Espírito, porque o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso, a qual nós podemos clamar: Abba, Pai. Então, se nós tivermos um espírito aflorado, se nós tivermos um espírito aguçado, nós estaremos sensíveis à voz de Deus. Aleluia. É porque muitas das vezes nós queremos ouvir a voz de Deus, mas nós estamos andando na carne, nós estamos com o desejo na carne aguçado, nós só cumprimos a vontade da carne, e Deus fala: assim não tem como o meu espírito agir na sua vida. É por isso que Deus pede: entra no Espírito, mergulhe nas águas profundas do Espírito, para ter comunhão comigo, para ter intimidade comigo, para ser guiado por mim, para ser capacitado por mim, diz o Senhor. Esse é um desafio para nossas vidas, irmão. Viver uma vida plena no Espírito. E até para mortificar a carne, o apóstolo Paulo fala, ele fala assim: filhinhos, se viveres na carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificarem as obras da carne, vivereis. Ele está querendo dizer, olha, falando pra gente: você mesmo não pode mortificar a sua carne, você mesmo não pode mortificar o seu prazer, é somente através do Espírito Santo de Deus que nós temos os nossos prazeres carnais mortificados. Olha o quão dependente do Espírito nós somos. Meu Deus, que essa palavra possa abrir a nossa mente, que essa palavra venha refletir no nosso entendimento e nos levar a pensar: que tipo de vida que nós estamos levando? Será que é uma vida no Espírito? Será que é uma vida plena no Espírito? Ou é uma vida na carne? Uma vida carnal? Uma vida sem expectativa? Uma vida sem esperança? Uma vida sem, como Atos dos Apóstolos, quanto relato tem naquele livro? E foram impulsionados pelo Espírito, e o Espírito Santo os levou, e o Espírito Santo os dirigiu, e o Espírito Santo os capacitou. Meus amigos, que nós podemos ansiar uma vida plena no Espírito, que nós possamos ter comunhão plena com o Espírito Santo, porque se nós desejamos isso, maior é o Altíssimo que quer isso para nossas vidas. Aleluia! Tentei falar pouco, mas eu não consegui. Meus irmãos, é um desafio para a nossa vida, Vamos viver no Espírito, vamos andar no Espírito, porque aquele que é nascido de Deus, esse é guiado pelo Espírito de Deus. Aleluia, aleluia. Quem não nascer da água, quem não nascer do Espírito, esse não pode entrar no reino de Deus. Aleluia, que essa palavra possa ter falado com você, possa ter ativado o teu espírito, porque nós precisamos disso, irmão. Ter pessoas ao nosso lado que ativem o nosso espírito, que nos tire dessa zona de conforto carnal e nos coloque numa zona de desconforto, mas no estado do espírito. Aleluia! Vamos viver a plenitude do espírito, meus irmãos. É isso que nós temos que desejar, é isso que nós temos que buscar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Fiquem na paz, uma boa noite e lembre-se: permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Amém, meus irmãos. Forte abraço. Fiquem com Deus.